Fala, nação rubro-negra. No vídeo de hoje a gente vai destacar duas feras brabas que estão arrebentando no Brasileirão Sub-20 vestindo o manto sagrado. Sobre esse fatídico jogo que a gente perdeu para o Bolívar, vamos entrar nesses detalhes de poupar jogadores, detalhes também da altitude, e o PVC falou sobre uma situação que acabaria culminando na demissão do técnico Tite, que, ao meu ver, não tem cabimento nessa altura do campeonato, pelo menos com os resultados que ele tem conquistado nessa temporada de 2024. Sobre a SAF do Vasco, o dono da SAF ele se arrependeu de ter comparado o Vasco com o Flamengo, e Flamengo versus Amazonas, o presidente do Amazonas tomou uma decisão totalmente inusitada. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe o seu like no canal para o YouTube entender que é um assunto relevante e levar esse tipo de assunto para outros torcedores rubro-negros. Então, deixe seu like agora, que eu não peço no meio do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora, nação, vou começar o vídeo para desestressar um assunto maneiro, um assunto leve, que com certeza vai deixar todo mundo feliz. Há muito tempo eu via nos comentários aqui no canal pedido de torcedores falando que o Flamengo tinha que olhar com mais carinho para jogadores lá da África, que tem muito jogador bom e barato na África e a gente não aproveitava essas oportunidades. Mas nesse ano de 2024 parece que as coisas mudaram. Até porque o Shola e o Hassan são dois jogadores africanos lá da Nigéria e estão no Sub-20 do Flamengo. E esses dois jogadores, realmente, quem escrevia que era pra gente buscar jogadores na África, acertou em cheio, porque esses dois jogadores estão destruindo no Brasileirão Sub-20. O Hassan veio há pouco tempo para o lugar do Lohan. Lohan que já está no time profissional do Flamengo, provavelmente desça para o Sub-20 para jogar esse Mundial que a gente vai disputar, mas o Hassan veio para entrar na vaga, nessa brecha, nessa lacuna deixada pelo Lohan. E vem jogando muito bem. No Brasileirão Sub-20 ele já fez 2 gols. O Shola não precisa nem falar, né? Que quando vocês dão uma olhada ali nos melhores momentos do Sub-20, ou quando vocês veem o jogo do Sub-20 do Brasileirão, que tá passando no Sport TV, vocês podem ver que o Shola dribla, faz gol, dá assistência, jogador completíssimo, joga muita bola. E dos 8 gols que a gente fez no Brasileirão Sub-20, pasmem os senhores, 6 gols vieram das participações desses dois jogadores, do Shola e também do Hassan. O Shola fez 1 gol nesse Brasileirão e deu 3 assistências. O Hassan fez 2 gols nesse Brasileirão, como já tinha reportado para os senhores. Então, dos 8 gols que fizemos, 6 gols com participação direta e efetiva desses dois jogadores. É pra gente ficar feliz no começo de vídeo. O último resultado do time profissional foi um resultado bem aquém das nossas expectativas, mas se a gente olhar para a base, a gente consegue um pouco de felicidade com esses dois jogadores, e o restante do elenco também do Flamengo não é para botar defeito, né? É um grande elenco que a gente tem no Sub-20, mas queria destacar essas duas feras brabas, Hassan e também o Shola, que, se Deus quiser, em breve a gente vai poder ver performando no time profissional rubro-negro. É isso, vocês têm acompanhado o Shola e também o Hassan no Sub-20? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. E agora, nação, vou falar com vocês sobre o fatídico jogo do Flamengo contra o Bolívar. Não vou gritar, não vou espernear, vou passar o meu ponto de vista, que é o seguinte, galera. Jogar na altitude é muito complicado, mas conforme eu já tinha falado com vocês antes do jogo começar, eu não botaria um time reserva para entrar dentro de campo, um time misto para entrar dentro de campo. Até porque, realmente, de titular, tinha em torno de uns 4 jogadores do elenco do Flamengo. O Pedro, que é artilheiro, ele não foi para o jogo, sendo que em 11 dias ele jogou apenas 45 minutos. Então, poupar para chegar no momento decisivo do campeonato, que era jogando contra o Palmeiras, botar um monte de jogador que não estava jogando, tirar alguns titulares, jogar contra o Bolívar numa altitude que é complicada e levar um time totalmente desentrosado, eu pouparia em outros campeonatos para poder ter o time com força máxima na Libertadores e contra os maiores adversários no Campeonato Brasileiro, como foi o caso do Palmeiras, que a gente também poupou alguns jogadores. Para essa partida de domingo, provavelmente a gente vá com força máxima, só que o Campeonato Brasileiro tem mais 35 rodadas pela frente. E a Libertadores da América, a gente já se complicou muito por não conseguir cumprir nossos objetivos, passar em segundo e acabar tendo que jogar uma decisão na casa do adversário.
A gente pode pegar o Bolívar de novo nas quartas de final, mesmo que a gente passe por essa fase de grupos. É complicado, não tem nada perdido para o Flamengo na Libertadores e em nenhum campeonato. Só que sobre poupar, sobre a fisiologia, a ciência, realmente elas têm que ser levadas a sério. Só que tem também aquela conversa com o jogador, né? E aí, tá pronto? Tá se sentindo bem? Vai pro jogo. Nesse jogo foram muitos jogadores que ficaram no Rio de Janeiro. Pedro, Arrascaeta, Pulgar, lateral direito. Poxa, o Wesley foi muito mal na partida, muito mal mesmo. Foi uma das piores partidas que eu já vi o Wesley jogar. Fabrício Bruno também deu umas rateadas, né? O Flamengo entrou com 3 zagueiros, o que não está acostumado. O Flamengo jogou com o elenco inteiro modificado, sem entrosamento. O Bruno Henrique até falou disso, dificultou essa falta de entrosamento, né? Indiretamente, questionando ali algumas alterações que foram feitas e que não deram certo dentro de campo. O Flamengo jogando acuado, o Tite morreu com 2 alterações no bolso. Então, para mim foi uma partida que a gente não pode esquecer e que a gente não faça esses mesmos erros na Libertadores da América. É o campeonato mais importante. Cada vitória, se a gente for falar da parte financeira, cada vitória na Libertadores corresponde a quase 2 milhões de reais em premiação. E a gente chega contra um Bolívar, dá mole. O Palestino ganhou do Milionários de 3-1, tá colado no Flamengo. O grupo deu uma embolada com um Bolívar disparado. Totalmente surreal isso. Ainda bem que a gente não vai precisar mais jogar na altitude, porque a altitude é um adversário gigantesco. É muito difícil jogar lá, é desumano, como falou o Bruno Henrique. Mas se a gente tem que jogar, que a gente vá com a força máxima. Porque com a força máxima poderia ter sido um outro tipo de jogo. Queria muito saber a sua opinião. Eu não estou pedindo aqui a cabeça do Tite, como o PVC falou. O PVC, que é comentarista, ele falou: se o Flamengo for eliminado da Libertadores, o técnico Tite será demitido, ou provavelmente seja demitido. É esse o caminho correto. Mas, galera, futebol é complicado. A gente rodou vários técnicos aqui no elenco do Flamengo, nenhum deu certo. O que está dando mais certo, sem ser o Jorge Jesus, né? O que está dando mais certo é o Tite, na minha opinião. Vocês podem ter outra opinião, não tem problema nenhum, coloca lá aqui embaixo do vídeo. Mas técnico brasileiro para poder assumir o Flamengo, não vejo nenhum capaz de assumir o Flamengo. Técnico internacional que possa assumir o Flamengo, Jorge Jesus está empregado. O Galhardo está empregado. Quem vocês colocariam de técnico internacional para assumir o Flamengo? Então que deixe o Tite lá, que ele possa fazer o melhor trabalho possível, que ele está tentando fazer. Só que essas escolhas de ficar poupando meio time, 6, 7 jogadores, fica bem complicada, na minha opinião. Eu não pouparia, tá? Se vocês acharem que a gente tem um elenco suficiente para poupar e ainda eles conseguirem se entrosar em apenas um jogo, beleza. Mas não é questão ali de qualidade técnica dos jogadores que entram, e sim do entrosamento, ainda mais numa partida dessa. Essa é a minha opinião. Se vocês quiserem deixar dos senhores, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, discordando, concordando, menos com ofensa, né? Mas o restante a gente vai e responde o comentário dos senhores. Vamos para cima do Botafogo domingo, agora às 11 horas da manhã, se Deus quiser, com o time completo. Rapaziada, o John Wander, que é o presidente da Partner 777, que é a dona do Vasco, né? Ele é o presidente ali, dono praticamente do Vasco pela SAF. Ele tá arrependido do que falou numa entrevista, porque há um tempo atrás, quando o Vasco conseguiu a SAF e a torcida do Vasco gritava: "Urubu otário, a 77 tem dinheiro pra baralho". Lembra que a torcida do Vasco cantava depois da entrevista do John Wander, que ele falou que o Vasco agora não vai ter mais diferença financeira para o time rubro-negro. E aí a torcida do Vasco ficou toda feliz. Só que 2 anos depois disso, o Vasco continua caindo pelas tabelas, montou um elenco ali com mais qualidade do que tinha, mas não chega nem perto do elenco do Flamengo, sinceramente falando. E aí o Rizek explanou que o presidente do Vasco se arrependeu do que ele falou, e o André Rizek disse o seguinte: que houveram alguns erros ali na SAF do Vasco, principalmente com a parte de contratação e também a parte de comunicação, e que um dos principais erros deles foram fazer comparações entre Vasco e Flamengo. Eles viram que o buraco é muito mais embaixo e que precisam de muito mais trabalho para poder tentarem chegar perto do time rubro-negro. Então é aquela velha história que o Chaves já contava, né? Volta o cão arrependido, principalmente porque esse tipo de fala deixou a torcida do Vasco em êxtase. Só que
passou o tempo e veio mais jogos e o Vasco não conseguiu embalar, não conseguiu ficar ali, se equilibrar financeiramente nem tecnicamente com o time do Flamengo. Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então a torcida do Vasco está cobrando bastante a 777 e hoje em dia o presidente se arrepende de ter comparado ao Vasco ao time do Flamengo. Agora, rapaziada, uma questão que eu não entendi completamente nada do que a diretoria do Amazonas está fazendo. Para quem não sabe, a partida de volta, que vai ser jogada dia 22 desse mês, que tem preços de até R$ 1.750 por ingressos, o presidente do Amazonas decidiu que somente 4.000 ingressos serão vendidos para a torcida do Flamengo e que o restante dos 40.000 ingressos serão da torcida do Amazonas. Não é caçoando da capacidade da torcida do Amazonas, time recém-criado. Mas, pô, é muita burrice, né? Você querer botar 4.000 rubro-negros no estádio, sendo que tem 44.000 a capacidade do estádio. E o presidente já falou, não adianta ir com a camisa do Flamengo que não vai entrar na parte do Amazonas. Será que ele tá achando que a torcida do Amazonas vai botar 40.000 no estádio deles? Beleza, é com ele mesmo, mas que vai ter um monte de gente na torcida do Amazonas gritando gol quando o Flamengo fizer gol, isso com certeza vai ter. Com camisa do Flamengo, sem camisa do Flamengo, totalmente surreal isso. Ou ele quer deixar o estádio vazio, ou ele tem muita confiança que a torcida do Amazonas vai botar 40.000 no estádio para bater de frente com a torcida do Flamengo. Eu tava achando aqui com meus botões que o presidente do Amazonas tinha botado um valor, ainda mais com esse valor alto, né? Que ele tinha botado um valor alto para já garantir a folha salarial pro resto do ano do Amazonas, mas não, ele tá botando um valor alto, ele acha que a própria torcida vai pagar esse ticket médio de 400, 500 reais para poder entrar no estádio e torcer para o Amazonas. Eu acredito que vão ter milhares de torcedores do Flamengo dentro do estádio, até mesmo na parte do Amazonas. Mas era apenas uma curtinha aqui para falar para os senhores sobre essa situação de Flamengo versus Amazonas, jogo de volta, porque jogo de ida é no Maracanã, dia 1º de maio, feriado nacional. Valeu, nação rubro-negra, tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, até a próxima e fui!